Oi pessoal, então na aula de hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho sobre o uso dos esquadros, certo? Então para a gente realizar os desenhos isométricos a gente precisa ter um conhecimento sobre os esquadros, os dois tipos de esquadros que a gente tem e sobre como utilizar. Então, os esquadros que a gente vai utilizar são dois esquadros. Um deles é esse esquadro aqui que a gente chama de esquadro de 45 graus, justamente porque ele tem ângulos de 45, né? Então aqui vocês podem observar que um esquadro nada mais é que um triângulo retângulo, como vocês podem observar, onde um dos ângulos, que a gente sabe, né, de um triângulo retângulo é de 90 graus, então, sendo de 45 graus, os outros dois ângulos vão ser de 45 graus, certo? Então esse é um dos esquadros que a gente vai trabalhar. O segundo esquadro é o esquadro de 60 ou de 30, que tem esse nome justamente porque os dois ângulos, além do de 90, né, vão ser de 30 graus e de 60, como vocês podem visualizar, certo? Então a gente vai precisar conhecer bem a diferença entre eles, que visualmente vocês já percebem que é fácil de identificar. Se vocês observarem pela geometria deles, pelo formato deles, visualmente a gente consegue diferenciar principalmente pelo tamanho, pelos tamanhos dos catetos, né? Então esse de 45 tem dois catetos iguais e esse de 30 aqui tem dois catetos que vão ser diferentes. Tranquilo? Então a gente vai precisar conhecer bem esses esquadros, porque eles vão sempre estar sendo utilizados em conjunto durante as nossas atividades de desenho, certo? Então, sabendo disso aqui, a gente já pode iniciar algumas orientações sobre a nossa primeira atividade. Como foi visto no primeiro vídeo, a gente sempre vai ter que trabalhar com a fixação da nossa folha, certo? Bonitinha lá, ó, presa com nossas fitas adesivas, apoiada na nossa régua, né, presa pelos nossos prendedores. Tranquilo? Então, a partir daí, nós vamos dar as orientações sobre o desenho em perspectiva isométrica. Vamos lá. Então, para realizar nossos desenhos isométricos, nós vamos precisar utilizar os nossos esquadros corretamente, como eu falei. Então, como vimos, a gente precisa traçar os eixos isométricos inicialmente, certo? Então, sempre que a gente for fazer essa traçagem dos eixos isométricos, a gente precisa inicialmente fazer uma das linhas na vertical. Então, eu coloco meu esquadro, qualquer um dos esquadros, com a base apoiada sobre a minha régua, que vai estar fixa, certo? Então, eu vou traçar essa linha vertical. Então, eu escolho aqui um ponto na minha folha e traço essa linha vertical, certo? Depois, nós vamos ter que traçar os dois outros eixos, formando uma angulação de 120 entre eles, né? Isso, então, como é que eu vou traçar esse ângulo? Eu vou ter que usar meu esquadro, sempre essas outras linhas depois da linha vertical vão ser traçadas com esse meu esquadro de 60, certo? Então, qual dos ângulos que eu vou utilizar? Então, se eu tenho aqui 90 graus, né? Isso, se essa linha aqui representa 90 graus e eu quero fazer um ângulo de 120, eu preciso adicionar 30 graus, não é isso? Então, eu vou usar o ângulo de 30, que é justamente essa posição do meu esquadro, certo? Então, eu vou ter que vir com ele, ó, sempre perpendicular. Só que o meu esquadro, ó, se eu deslizar aqui, ele não alcança lá no ponto que eu quero. O que é que eu faço? Eu vou utilizar meu esquadro de 45 como base para que eu possa deslocar
esse meu esquadro de 60 no meu esquadro de 45. Então, esse esquadro aqui de 45, ele vai servir sempre, ó, de base para eu traçar essas minhas linhas isométricas ou meus eixos isométricos. Então, eu vou traçar uma reta desse ponto aqui, como vocês observam. No final desse ponto, traço. Já tracei a minha segunda linha. A outra linha também tem que ter 120 graus entre as duas linhas já traçadas. Então, eu vou, nessa posição que eu estava, eu vou apenas, ó, rotacionar o meu esquadro para traçar a outra linha. Como eu vou também ter que apoiar, né, traçar em relação à minha régua, eu vou ter que apoiar meu esquadro de 45 desse lado, manter ele bem preso e traçar a minha linha. E aqui a gente já consegue visualizar os 3 eixos isométricos, não é isso? Já conseguimos observar os 3 eixos formados. A partir deles, nós vamos desenhar as nossas linhas isométricas, né? Então, se eu for fazer um nosso prisma, eu venho com o meu esquadro, observem que essa linha que eu traçar, ela vai ser paralela a esse meu eixo isométrico. Então, eu venho novamente com o meu esquadro, sempre, ó, com o ângulo de 30 aqui na base, e vou traçando, formando as faces do meu prisma, formando aquela nossa caixa. Então, vou traçando aqui a mão livre, certo? Depois que eu vou me preocupar com as medidas. Posso traçar a minha linha vertical aqui, paralela a esse eixo, apoiando meu esquadro à base da régua, sempre apoiando a base da régua. Traço de um lado, traço de outro, não estou me preocupando ainda com as medidas, só quero que vocês façam inicialmente esse prisma. E para traçar as paralelas lá de cima, as linhas isométricas para fechar nossa caixa, certo? Também vou usar o mesmo posicionamento aqui do meu esquadro. Só que para chegar até lá, alcançar, eu tenho que apoiar sempre meu esquadro de 45, ele vai servir para eu apoiar na base para eu conseguir, ó, elevar meu esquadro até o ponto que eu desejo. Elevei até o ponto que eu desejo, traço lá a minha reta. Essas linhas vocês podem fazer elas mais claras. Eu estou fazendo elas mais fortes, mais escuras, porque para vocês visualizarem melhor no vídeo, certo? Então, para fazer essa linha paralela, viro o esquadro, certo? Sempre, ó, com esse ângulo aqui de 30, que é o menor ângulo do meu esquadro, na base. Se eu vou fazer essa linha, viro ele para esse lado. Se eu for fazer essa outra linha, no outro eixo, viro para o outro lado, mas sempre com essa base. Então, vou querer fechar essa última linha isométrica. Apoio aqui meu esquadro de 45, encosto o meu esquadro de 60 aqui na posição, sempre garantindo que eles não se movam. Por isso a importância da minha régua e de eu manter meu esquadro de 45 bem apoiado aqui, para garantir que ele está na vertical. Levo até o ponto aqui, ó, para traçar a minha linha. E finalizo o meu desenho do prisma. Aqui ficou parecido com um cubo, né? Mas vocês podem fazer o mesmo princípio para fazer a variação das 3 dimensões. A ideia sempre é que a gente parta do prisma básico. E a partir daqui a gente vai conseguir fazer nossos próximos desenhos, certo? Então eu quero que vocês pratiquem
bem a execução desse prisma e você já tem uma atividadezinha que vocês podem praticar isso, fazer os desenhos iniciais mais básicos que eu coloquei já lá no Google Sala de Aula, certo? Então, vocês podem iniciar. Qualquer dúvida, é só falar comigo, beleza?